Fala galera do canal! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Já estavam com saudade de mim? Tô de volta! Bom, hoje a gente vai responder uma questão do Enem, muito bacana, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você, se você não se inscreveu no nosso canal ainda, corre lá, se inscreve, dá teu like, deixa teus comentários, aciona o sininho de notificações, para que sempre que eu posto um vídeo chegue a mensagem de aviso para você. Tá? Peço também que, se puder, compartilha com os teus amigos. Dá uma força para o nosso canal continuar crescendo, ok? Bom, hoje eu quero responder uma questão que está quentinha, tá? Uma questão do Enem 2019. Se você fez a prova do ano passado, então você pode me acompanhar, você pode pegar a tua prova aí. A questão ela vai variar o número dela em função da cor da prova. Então, se você tem a prova amarela, é a questão 99, da prova azul é a questão 123, da prova cinza, questão 108, e da prova rosa, a questão 130, tá? Então você pode acompanhar tranquilamente comigo essa questão. Bom, é uma questão que trata sobre radioatividade. É um assunto muito bacana, eu quero trazer toda uma contextualização para que vocês possam entender e responder com tranquilidade essa questão, ok? Bom, então acompanhe comigo a leitura da questão. A poluição radioativa compreende mais de 200 nucleidos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se quem? O césio 137, eu até marquei aí, e o estrôncio 90. A maior contribuição de radionucleidos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante a década de 50 e 60, como resultado de testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio 90 pode ser acumulado nos organismos vivos e em cadeias alimentares, e em razão de sua semelhança atômica, semelhança química, pode participar no equilíbrio com o carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Então vem a pergunta. Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado de forma predominante? Tecido cartilaginoso, sanguíneo, muscular, nervoso ou ósseo? Bom, me acompanha aqui. Bom, vamos entender o que a questão está falando. É óbvio que ela está falando sobre radioatividade. E ela cita alguns elementos, como por exemplo, o césio e o estrôncio. Ok? Bom, quando eu falo nesses elementos, é impossível não fazer referência a alguns acidentes que aconteceram durante a história. Eu trago 4 situações para vocês. Então, um acidente em 86, um em 87, um em 2011 e algo extremamente atual agora em 2020. 2020? Como assim? Espera um pouquinho que você vai ver. Bom, o que foi que aconteceu em 1986? Vocês podem acompanhar comigo justamente no slide a seguir. Em 1986, nós tivemos um problema lá em Chernobyl, na Ucrânia. Então, lá bem próximo da cidade de Pripyat, ocorreu uma explosão de um dos reatores. E o que foi que aconteceu? Césio começou a se espalhar numa nuvem radioativa por toda a cidade. Várias pessoas foram contaminadas com césio 137 e algumas pessoas acabaram perdendo suas vidas ao entrar em contato com esse elemento radioativo. Bom, esse é considerado um dos maiores acidentes de toda a história envolvendo um elemento radioativo. E eu acho que vocês já devem ter visto séries falando sobre isso, ou algum filme, ou em algum lugar, alguma referência falando sobre Chernobyl. Chernobyl é muito famosa. Bom, mas vocês devem estar me perguntando, mas Henrique, isso só ocorreu em escala mundial assim tão distante? Você não tem nada aqui mais próximo da gente? Sim, tenho sim. Eu quero que vocês acompanhem comigo agora. 1987, em Goiânia. Um acidente também que ocorreu lá, aqui no Brasil, e trouxe efeitos pesados. Então, foi o que aconteceu. Um hospital foi desativado e uma máquina de radiografia acabou sendo abandonada. Algumas pessoas foram lá, desmontaram essa máquina, encontraram uma caixinha de chumbo e foram vendendo as peças da máquina de radiografia para ferro velho, né? O cobre, o ferro e inclusive essa caixa de chumbo. Com o
dono do ferro velho comprou isso aí. Quando foi à noite, ele percebeu que essa caixa estava liberando um brilho azul, uma luz azul muito bonita. Ele foi e abriu a caixa, que é o que vocês estão acompanhando nessa imagem aí, a imagem desse senhor. Não sabia ele que ali tinha césio-137, um elemento extremamente radioativo. Ele abriu, viu aquele pozinho, aquele brilho azul lindíssimo. O que ele fez? Deu para a filhinha dele brincar, que é essa menininha da imagem que vocês estão vendo aí. O que ela fez? Ela passou na pele, ela passou no rosto e acabou se contaminando com césio-137. Acabou morrendo e inclusive ela está no Guinness Book como a pessoa que apresenta a maior quantidade de elemento radioativo no corpo. Acabou perdendo a vida. Bom, então se vocês observarem, é histórico os problemas e os acidentes com elementos radioativos. E é justamente o que essa questão está falando, sobre contaminação com elemento radioativo. Henrique, mas não tem algo mais atual? Você falou lá de 86, 87, já tem muito tempo, tem mais de 30 e poucos anos. Bom, tem algo mais atual sim. 2011, usina de Fukushima no Japão. O que foi que aconteceu? Mais uma vez uma explosão, elementos radioativos se espalharam, contaminaram o ar, contaminaram a água, então elementos como o iodo radioativo, o césio-137 mais uma vez estiveram presentes nesse acidente. Vocês podem acompanhar pela imagem, tá? Não, mas eu queria algo mais atual. Eu posso trazer uma referência para você. 2020, uso da radiação. Mas o que está acontecendo atualmente? Bom, vocês devem estar sabendo o que está acontecendo, obviamente, em relação ao coronavírus, né? Bom, um dos problemas relacionados ao coronavírus é a contaminação através das cédulas, das notas de dinheiro. Bom, mas o que tem a ver isso com a radiação? Tem tudo a ver. Alguns países, como a China, por exemplo, estão realizando a descontaminação das notas através de radiação ultravioleta. Inclusive aqui no canal eu já fiz uma aula falando sobre a descontaminação das notas. Se você não assistiu ainda, corre lá, assiste a minha aula falando sobre como limpar dinheiro contaminado com coronavírus. Bom, então o que eles fazem? Vocês podem acompanhar na imagem, nós temos aí o espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? É a luz que incide sobre a Terra. Então ela vem com diferentes comprimentos de onda. Então vocês vão observar regiões com comprimento de onda mais curto, tá? Que são regiões mais energéticas, e vocês vão observar regiões com comprimentos de onda maior, ou seja, são regiões menos energéticas. Então o espectro vai variar da região do ultravioleta até a região do infravermelho, beleza? Entre elas aí a gente vai encontrar a região do visível, que é justamente o que a nossa visão consegue enxergar. Bom, então o que eles estão fazendo? Eles estão incidindo sobre as notas comprimentos de onda na região UV. Por que na região do UV? Porque é justamente uma região muito energética. Então essa região muito energética, quando incide sobre as notas, quando incide sobre o coronavírus, ele acaba eliminando o coronavírus. Então se vocês observarem durante a história, nós temos vários exemplos de uso da radiação, ou de acidentes relacionados à radiação, que a gente pode citar como referência. E tendo como base nisso aqui que eu estou falando, a gente vai conseguir entender o que aconteceu nessa questão. Então essa questão está falando sobre acúmulo de elemento radioativo em determinados tecidos. Como isso se dá? Bom, me acompanha aqui no quadro. Nós temos que entender, gente, que essa questão está falando sobre o césio, o estrôncio e o cálcio. Primeiro, o césio faz parte da família 1A. É por isso que ele tem essa carga mais, tá? O estrôncio faz parte da família 2A e o cálcio faz parte da família 2A também. Bom, já que a gente está falando de substituição, tá? De contaminação, de acúmulo de elemento radioativo, eu não poderia deixar de falar para vocês sobre o raio iônico. Por quê? Porque você está substituindo íons, ok? Você está substituindo um íon presente em um determinado tecido por um íon de um elemento radioativo. Então, por exemplo, olha o raio iônico do césio, raio igual a 1. Raio iônico do estrôncio, 1,18. E o raio iônico do cálcio, 0,99. Se vocês observarem, eles possuem raios muito parecidos. Então, facilmente, eu consigo substituir um átomo, um íon melhor, de cálcio por um íon de estrôncio. Ou eu poderia, por exemplo, substituir um íon de cálcio por 2 íons de césio. Então isso torna-se totalmente possível.
Então o que a questão fala? A questão fala também do carbonato de cálcio. Ele diz que facilmente é possível substituir o cálcio pelo estrôncio, formando, no nosso caso aqui, na nossa explicação, SrCO3, ou seja, o carbonato de estrôncio. Por que isso é possível? Porque o cálcio, como a gente já discutiu, tem uma carga 2+, e o estrôncio também tem uma carga 2+, ok? Então, Ca2+, CO3 2-, Sr2+, CO3 2-. Então, facilmente a gente consegue realizar a substituição do cálcio pelo estrôncio, ficando SrCO3. Bom, o que a gente consegue notar? A questão vai e pergunta o seguinte: caso uma pessoa fosse submetida a elementos radioativos como, por exemplo, o estrôncio, em qual tecido ele facilmente se acumularia? Bom, se vocês observarem as alternativas, a gente vai imaginar o seguinte: a questão está fazendo referência ao cálcio. Qual dos tecidos a seguir possui a maior quantidade de cálcio? Naturalmente, o tecido ósseo, que é o da letra E. Então, se você pegar o íon cálcio, como eu mostrei aqui, no carbonato de cálcio, e você realizar a substituição pelo estrôncio, como é que vai ocorrer essa substituição? Através da contaminação, certo? Então, o estrôncio vai se acumular no teu organismo através da substituição dos átomos de cálcio pelos átomos de estrôncio, que a gente já justificou que isso é totalmente possível devido ao raio iônico que ele apresenta e também devido à sua valência ser 2+ igual a do cálcio. Beleza, galera? Tranquilo? Uma questão muito boa, uma questão que envolve radiação, tem toda uma contextualização, tá? Para que vocês possam a cada dia se fortalecer nesse sentido, respondendo questões nesse naipe. Uma questão muito boa, uma questão quentinha, uma questão atual, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, gente, continua assistindo o nosso canal, continua curtindo, deixando seus comentários, indica para todo mundo, tá? Para que a gente possa fazer esse canal crescer mais e mais. Tá aqui o nosso link, tá? Se você não se inscreveu ainda, corre lá e se inscreve e dá uma força pra gente, beleza? Então, valeu, galera do mal, eu vejo você na próxima aula. Tchau!